com vocês, e a ideia é que vocês também interajam mais, tenham à vontade para colocar as perguntas e falar um pouquinho de vocês no chat, tá bom? Bom, trazer aqui uma reflexão sobre Life-Wide Learning, que é um conceito que está evoluindo do Lifelong Learning, e eu vou explicar a diferença entre eles. Não sei se a Pri, se a Ana, se as outras pessoas, a Rita, me conhecem, mas eu fiz essa palestra para um pessoal que estava querendo entrar no mercado farmacêutico. Eu sou farmacêutica de formação, trabalhei nas empresas aí do ramo, Boehringer, Abbott, Galderma, e hoje eu trabalho na Allergan, que é a empresa do Botox. Eu brinco, Botox mesmo. E entrei logo de cara como estagiária de treinamento de vendas, treinamento comercial, e fiz a minha carreira nessa área, como analista, coordenadora, depois gerente, head da área, e hoje eu estou como gerente global de T&D. Eu trabalho para Londres, mas eu moro aqui no Brasil ainda. E aqui um pouquinho das minhas formações: eu sou coach, eu sou pós-graduada em dinâmica de grupos, designer instrucional e especialista em educação corporativa. Então, se quiserem, se não fazem, né, se não estamos conectados no LinkedIn, enfim, fica aí para a gente poder se conectar e trocar mais figurinhas. Aqui eu vou trazer uma reflexão até de uma das palestras que a gente fez no Hub, uma das últimas vezes, que traz um pouco de uma reflexão sobre como está o mercado de trabalho hoje. E aí estima-se que até 2030, 70% das habilidades necessárias para várias funções, várias posições, vão ser diferentes das atuais. E aqui tem um pouco também de outras reflexões. 87% das empresas já veem gaps críticos de competência, 170 milhões de novos empregos ainda serão criados e não existem. 39% das habilidades atuais vão ser transformadas ou vão ser ultrapassadas até 2030. E o que isso quer dizer? No final das contas, isso significa que mesmo que você tenha saído hoje de uma super faculdade, e isso foi algo também que o Internei falou, um especialista em inovação e AI, mesmo que eu tenha saído hoje da faculdade, vamos supor que eu tivesse me formado em farmácia novamente hoje, eu provavelmente já estaria desatualizada por conta do volume e da velocidade com que as coisas estão caminhando hoje em dia. Por isso que esse conceito de lifelong learning, life-wide learning é tão crucial. Porque cada vez mais fica difícil a gente acompanhar a velocidade da informação, e se a gente não tiver esse espírito de estudante, fica ainda mais difícil. Aqui eu trouxe para vocês uma reflexão, tem alguns estudos também da Harvard Business School, que revela que todas as nossas competências, elas vão diminuindo 20% ao ano. Então, para a gente se manter competitivo, é necessário, de novo, aprender constantemente. Nesses gráficos, são os core skills, tem em 2025 e tem em 2023, e aí chama atenção para alguns dados que a gente vai falar aqui durante o nosso bate-papo. Então, inteligência artificial, curiosidade, lifelong learning também está aqui, pensamento criativo, ou pensamento analítico, resiliência, flexibilidade, agilidade, liderança e influência social. Então, são alguns dos skills ou das habilidades que a gente vai precisar, que a gente precisa hoje, que vai precisar também no futuro, quando a gente pensa no futuro do trabalho. E aqui um conceito que eu achei super interessante, que eu ouvi recentemente, esse dado também tinha nesse slide, né, que a contratação de uma pessoa baseada nas suas habilidades, ela é muito mais eficiente, é 5 vezes mais preditiva quando você contrata somente de acordo com o diploma. Né? Então, esse é um dado da McKinsey. E é exatamente o que esses STARs significam. São trabalhadores que são qualificados por meio de rota alternativa. Então,
não por meio de um diploma de bacharel, de universidade formal. Eles já representam 50% da força de trabalho dos Estados Unidos. 400 mil vagas também no exterior são abertas no setor público, considerando habilidades e não só diploma. E 47% dos empregadores, nos últimos meses, contrataram alguém que não tinha um diploma de bacharel para uma função que no passado costumava exigir esse diploma. E já muitas empresas atuais, Google, IBM, Accenture e Walmart, já estão fazendo esse movimento das STARS, que é o Skilled Through Alternative Routes, que é você se capacitar através de rotas alternativas. Então, achei esse dado super interessante. E a gente vê também outras empresas, a gente já ouviu bastante no setor farmacêutico, mas tem outros mercados também, que estão nessa mesma onda, estruturando a sua organização, não só também através de hierarquia, mas muito considerando as habilidades ou por projetos. Então, as empresas montam squads de trabalho, então grupos de trabalho, onde as pessoas trabalham por projeto, não mais por uma função específica. Se vocês se interessarem, depois eu também coloco mais artigos lá na nossa comunidade de aprendizagem para vocês lerem mais sobre isso, que é um conteúdo super importante. E aí a gente vem ao tema que é o Life-Wide Learning versus o Lifelong Learning. Então, o Lifelong Learning é um conceito onde a gente traz bastante aprendizagem formal e informal. Eu acho que ele foca muito no formato, enquanto o Life-Wide Learning é uma aprendizagem ao longo da vida. Então, é um conceito que enfatiza que a gente precisa aprender sempre, em diferentes contextos, em diferentes espaços, não só através da aprendizagem formal ou informal. Então, a gente vai falar bastante sobre aprender em todos os lugares, em todas as situações, dentro ou fora do trabalho, dentro ou fora da educação formal, e é muito mais uma mentalidade. Então, que você vê o aprendizado como algo intencional, importante e presente em todas as áreas da sua vida. Então, você acaba buscando o conhecimento de diversas maneiras, né? E aqui um pouco das diferenças entre esses conceitos. Então, lifelong learning, o foco aqui acho que está invertido, tá? É aprender ao longo da vida para o life-wide learning. Lifelong learning é formal e informal, estruturado, não estruturado, e o life-wide learning em todos os lugares e momentos, incluindo experiências cotidianas, e o contexto, principalmente em ambientes de educação formal e informal, e o life-wide learning em qualquer contexto, formal e informal, incluindo o seu dia a dia. Então, esse é um dado da Amy Edmondson, não sei quem de vocês ouviu falar dela, ela foi muito citada pelo ATD 2025, e lá ela falou que uma frase que me chamou muita atenção, que aprender rápido é mais valioso que acertar sempre. Então, esse é um skill que vai ser requerido cada vez mais da gente enquanto profissional e dos colaboradores que trabalham nas nossas organizações. Então, criar ambientes onde seja seguro errar e aprender é uma competência cada vez mais essencial e para qualquer pessoa no mundo de hoje. Esse é um dado interessante também da McKinsey, que isso mostra como que os trabalhadores eram tradicionalmente, como eles acumulavam conhecimento, né? A gente chamava isso de T-shaped profile, que era um profile em formato de T, um perfil em formato de T. Então, você se aprofundava muito no início da sua vida produtiva, lá pelos seus 25 anos, com a faculdade, com as suas especializações, e depois você tinha aí competências mais amplas ao longo da sua carreira. E aí isso mudou. Hoje em dia a gente fala bastante do profissional M-shaped. Então, se a gente levar em consideração que a nossa expectativa de vida aumentou 3 meses por ano, então as pessoas permanecem no mercado de trabalho muito mais tempo, e por isso essa tendência da gente poder se aprofundar e ter expertises ao longo do tempo, né? Então, se eu for parar para pensar, minha primeira
expertise foi farmácia, depois eu fiz a pós-graduação em dinâmica de grupos, depois eu fiz coaching, depois eu fiz design instrucional. Então, a depender, né, dos desafios que eu fui encontrando na minha carreira, eu fui fazendo essas especializações. E essa é uma tendência e é um pouco do que também a McKinsey tem trazido como tendência e o que a gente vê por aí, tá? Então, um outro dado interessante que também foi falado num dos recentes conteúdos aí de inovação, que é o SXSW, é um evento de inovação que acontece nos Estados Unidos. Esse ano aconteceu no Texas. Ele começou inicialmente com conteúdo de cinema, música, e aí ele foi expandindo as áreas de conhecimento. Então, durante alguns dias e acho que chega até 2 semanas, muitos profissionais, né, experts e futuristas ao longo da cidade inteira compartilham o que vai acontecer no futuro. E um especialista da Deloitte, o Mike Batchel, ele deixou uma mensagem super bacana nesse SXSW de 2025, que o futuro não vai ser só construído por tecnologias, né, essas tecnologias que a gente tem visto, mas como a gente vai se conectar e a criatividade que a gente vai ter ao se conectar com essas tecnologias. E ele fala um pouco também que os especialistas vão entrar em extinção, né? Então, quando a gente pensa também no perfil do M-Shaped, eu acho que ele traz um pouco dessa ideia, né? Acho que ao invés de eu me aprofundar e ser super expert num único tema, eu acabo sendo curioso e me especializando em mais de um tema. Então, a amplitude é a nova profundidade. Então, ele fala um pouquinho que o futuro favorece quem gosta de aprender de tudo um pouco, em detrimento de quem acha que sabe tudo sobre um determinado tema. Então, achei esse conteúdo também super interessante e também reforça essa ideia de que a gente não precisa mais, né? Acho que por muito tempo a gente achou que o caminho para a gente ser bem sucedido era para a gente se especializar de um jeito super extremo, seja em faculdades, né, como medicina, engenharia, enfim, ou negócios. Então, que era para a gente escolher um único nicho e se aprofundar nele até a gente ser indispensável. Então, o que o Mike trouxe lá no SXSW é uma outra perspectiva, uma outra premissa. E se isso tudo que a gente pensou até agora estiver errado? Então, nesse mundo onde a informação, conhecimento é commodity, é abundante, e a inteligência artificial está aí para poder juntar muitos dos dados, e é hoje a expert, né, na maioria das coisas. Como eu faço para me reinventar enquanto profissional, né? E ainda mais considerando também o ambiente de tanta transformação que a gente vive, quanto mais pluralista, generalista eu for, quanto mais eu aprender de forma contínua e conseguir conectar os pontos entre os conceitos, mais chances de inovar eu tenho, mais chances de prosperar também. E aqui, um dado que é verdade, né? A gente tem muito conteúdo disponível em todo lugar, em todo momento. Então, conteúdo universal, gratuito, de forma abrangente. Mas também, eu acho que nunca foi tão difícil aprender. Por quê? Porque eu acho que a gente nunca foi ensinado a pensar sobre aprendizagem. A gente sempre esperou que ou o nosso professor, ou o nosso mestre, ou o nosso chefe respondesse para a gente, né? O que eu tenho que aprender agora? Como que eu tenho que aprender? Onde eu tenho que aprender e quando? E acho que é esse skill que falta para que a gente possa se desenvolver e ser mais competitivo. E eu falei até para vocês, né? O conhecimento virou commodity hoje em dia. 99% do conhecimento já é processado pelas grandes inteligências artificiais. Então, o diferencial agora é como cada pessoa, cada empresa codifica o seu próprio conhecimento, né? Transforma, transcreve esse conhecimento. Então, a nova guerra, os especialistas dizem que vai ser
pela capacidade de aprender rápido, desaprender e reaprender novamente. Então, e fazer isso, claro, não só aprender, mas poder colocar esse aprendizado em prática, executar, né? Então, e acho que um desafio ainda é a gente não ter tempo. Grande parte dos desafios que eu tenho enquanto treinadora ou gestora da área de T&D é a falta de tempo que todos os colaboradores falam que eles têm, né? É difícil, eu não tenho tempo, eu sou tomado pelas outras demandas que eu tenho na área. E, de fato, a aprendizagem, ela requer tempo, energia e motivação. E acho que muito do conceito do Life-Wise Learning, ele traz sobre a intencionalidade, né? Se a gente parar para pensar que é uma reflexão, né? Quando a gente é pequeno, a idade do meu filho, por exemplo, que ele tem 7 anos, 18% do dia dele é na escola, né? Ele fica lá um tempão. E aí, conforme a gente vai crescendo, a gente passa um tempo menor, né? Vai para 5, porque a gente começa a estudar, a trabalhar, e quanto mais você trabalha, né? Quanto mais filhos ou mais demandas dentro de casa a gente tem, quanto isso ocupa o nosso tempo, menos tempo a gente dedica à nossa aprendizagem. Então, em média, a gente estuda, a gente já fiz essa conta, 21 anos até a gente chegar na faculdade. E não é suficiente, vocês vão me perguntar. Bom, o tempo que a gente passa na educação formal é 3% só da nossa vida. Então, não dá para a gente abrir mão de aprender os outros 97%. Então, a reflexão que eu queria trazer é como a gente pode pensar e aproveitar melhor todos os espaços para que eles se tornem modelos de aprendizagem também para a gente. E acho que essa revolução, né, do Life-Wide Learning também está sendo falado por outros especialistas, né? Dentro das empresas, os formatos também estão sofrendo mudanças, ainda que sejam pequenas. Então, se a gente parar para pensar, lá na década de 90, a gente tinha aquele paradigma do catálogo de cursos, da universidade online, a gente copiou e colou tudo que a gente fazia no mundo real das escolas e levou isso para os LMS, para os e-learnings, para os catálogos de cursos. Na década de 2000, a gente usou o paradigma da gestão integrada de talentos. Então, a gente construiu as tecnologias para percursos de aprendizagem, aprendizagem mais baseada em competência e aprendizagem alinhada com o trabalho. Nos últimos 5 anos que a gente tem falado bastante sobre aprendizagem contínua, com YouTube, Netflix, vídeos e bibliotecas disponíveis com conteúdo em todo lugar. E aí a ideia é que desde 2020 a gente trabalhasse o conceito de Learning in the Flow of Work, que é aprendizagem no flow do trabalho. Então, colocar a aprendizagem no meio das iniciativas. Então, vamos supor, eu gosto de dar esse exemplo, eu trabalho na fábrica com qualidade. Então, antes de eu entrar no trabalho, eu assisto um videozinho rápido para poder me atualizar sobre um tema importante de segurança, enfim. Então, esse é um conceito bacana que o Josh Bersin trouxe. Quem quiser se especializar ou se aprofundar, é só colocar aqui a câmera no QR Code, porque leva para um artigo super interessante, onde ele fala mais sobre isso. E eu ouvi o Conrado Schillerhauer, que é uma das pessoas no Brasil que mais falam sobre Life-Wide Learning, falando sobre o mito do 70-20-10, que parece que o cara que inventou a metodologia 70-20-10, onde a gente propõe, né, que 70%, né, do nosso modelo de aprendizagem seja com experiência prática no trabalho, 20% com colegas e líderes e 10% com treinamento formal. Ele diz que, na verdade, deveria ser 75, 24, 1. E, pelas nossas contas, parece que faz sentido. Então, se a gente, pelo panorama da BTD, a gente investe 21 horas em treinamento por profissional no mundo corporativo por ano. Pelo ChatGPT, a gente trabalha em média 22 mil horas. Então, de fato, apenas 1% a gente está focando na aprendizagem formal. Por isso que é essencial que a gente reforce
ainda mais, né, a cultura de aprendizagem através de experiência prática no trabalho, através de interação social e com colegas. E a gente vai ver nos próximos slides que, de fato, mentoria é um dos estilos de aprendizagem, né, uma das metodologias que mais cresce, né, quando a gente compara as pesquisas ano após ano. Aqui o acaso favorece o aventureiro, então a ideia é que a gente possa influenciar, ter uma certa intencionalidade para poder aprender ainda mais e fazer com que essa aprendizagem aconteça a nosso favor. Eu escuto bastante gente falando, né, como que você se mantém atualizada? Como que você dá conta de tudo? Eu costumo dizer isso, eu sou intencional. Então, eu costumo seguir pessoas, então, esses nomes que eu estou trazendo aqui para vocês, o Conrado, Alex Bretas, eu vou falar, Josh Bersin, uma série de outras consultorias legais, eu acabo seguindo nas minhas redes sociais, eu adoro uma blogueiragem, mas isso acaba, a aprendizagem, os conceitos acabam vindo para mim de forma natural. Vários palestrantes nacionais e internacionais, então sempre que eu escuto um nome diferente, eu procuro aquela pessoa nas minhas redes para poder seguir essa pessoa. Então, obviamente também que o meu algoritmo vai para esse lugar, né, com conteúdos dessa natureza. Então, quanto que a gente pode influenciar esse acaso ou o algoritmo ou as nossas redes para que o aprendizado aconteça cada vez mais? E esse ano, o Conrad Schlohauer, ele acabou de lançar esse livro dele, que é do aprendizado incidental, que fala sobre um pouco do Life-Wide Learning, que é o aprendizado como subproduto da vida que você leva. Então, ele traz um pouco das dicas, né, para você poder trazer a aprendizagem para todos os domínios da sua vida. Então, o primeiro ponto que ele traz é o de despertar, que é você assumir o protagonismo sobre o seu próprio desenvolvimento e dar abertura para viver experiências novas. E ele fala muito aqui sobre curiosidade. Para mim, a curiosidade é peça-chave e apareceu lá num dos meus primeiros slides como skills para o futuro, e de fato né? Que você pode também desenvolver. É aquela pessoa que vai em algum evento, prefere sentar na mesa onde não conhece ninguém, para poder trocar, para poder conversar. Então, ter uma abertura para a experiência e para a curiosidade, para aquilo que você não fez. O nosso cérebro, ele foi criado pela a neurociência também explica, para poder não gastar energia. Então, vamos lá. Hoje, véspera de feriado, se eu tiver que escolher um restaurante, eu vou acabar indo naquele restaurante que eu sempre escolho, né? Aquele meu favorito, eu vou escolher no iFood algum que eu já sei que vai dar certo, que, né, não vou ter surpresa. Então, para aprendizagem é a mesma coisa. Ele até explica que até os 25 anos a nossa capacidade é muito mais aberta, então a gente está muito mais propenso para receber informação, e para absorver conteúdo, e que depois dos 25 anos essa nossa capacidade vai diminuindo. Então a gente precisa mesmo exercitar esse músculo, né, da curiosidade. Porque senão nosso cérebro vai sempre escolher os caminhos menos trabalhosos para ele, né? Então, na etapa de explorar, viver o momento presente, ele fala, e ele fala bastante que a nossa visão de mundo foi construída no passado e a gente é muito louco para saber o que vai acontecer no futuro. E aí o presente fica sozinho aqui, né? Então, o explorar é também ir para lugares diferentes. Não precisa ser uma viagem fora do Brasil, pode ser uma viagem pela sua própria cidade. Ir para bairros que você nunca foi, lugares que você nunca passou, ampliar essa sua visão de mundo. E ele fala muito das artes, né? O quanto que as artes também disporam, também trazem para a gente tantas sensações e novas aprendizagens. E o terceiro é transformar. Novos olhares, sair da atenção desfocada e entrar na presença intencional. A aprendizagem não é ler, né, 2 páginas daquele livro antes de dormir, que você está quase
morrendo de tão cansado. Então, ele faz uma provocação nesse sentido da gente ir para intencionalidade. E ele traz um outro conceito que muita gente fala, que é pensar por escrito. Então, fazer os learning journals, que é você, todo dia de manhã ou todo dia no final do dia, você escrever o que você aprendeu de diferente. Então, algumas dicas para colocar esse life-wide learning em prática. Aqui um pouco da curiosidade radical. Eu extraí esse do Futuro das Coisas e, de novo, os conceitos se repetem, né? Então, curiosidade radical relacionada à parte social e relacional. Então, quem são as pessoas que fazem parte da sua rede? Buscar conhecimento para solucionar os seus problemas e para poder inovar. Buscar emoção, assumir riscos e ter experiências diferentes. Ser fascinado por explorar, observar e aprender. E ter disposição para isso. Então, a ideia é que você possa ser um curioso profissional para se destacar no mercado de trabalho. Quando a gente fala de intencionalidade com relação às pessoas, eu gosto bastante do conceito do Alex Bretas, que ele fala dessa metodologia, né, o CEP mais R, que é os conteúdos, experiências, pessoas e redes. Então, de novo, escolher aprender, estudar, ou praticar algo novo porque é importante para você, buscar de forma proativa pessoas, recursos, parceiros que tratem dos temas que te interessam, definir o sucesso de aprendizagem segundo seus próprios termos e assumir a responsabilidade final pelo resultado dos seus esforços. Então, eu acho bacana, ele é um cara que fez doutorado de forma autodidata, eu acho isso maravilhoso. Então, é isso, assim, acho que a gente foi ensinado que na escola, né, que aprender a ler, decorar, estudar, só que grande parte disso está disponível hoje no Google, através das IAs, e o Google e a IA está no nosso bolso, através do nosso celular. Então, o desafio, acho que cada vez mais é você conseguir filtrar essa quantidade enorme de livros, de palestras, de materiais disponíveis online, para poder desenvolver uma boa habilidade ou fazer uma boa curadoria de conhecimento. Experiências é o que eu também mais gosto, é o playground da aprendizagem. Acho que quando a gente testa na prática algo que você aprendeu, é quando você, de fato, sabe que está tendo uma experiência. E tem outras metodologias, né? Outros autores também falam que quanto mais a gente pratica e ensina outras pessoas, mais a gente absorve aquele conteúdo. Então, é isso, viver, sentir, experimentar, sair um pouco desse muito mental, que a educação tradicional formal nos ensinou, e ir para a experiência, para coisas diferentes. E pessoas, café, almoço, troca de conhecimento por WhatsApp, benchmark, é o que vocês estão fazendo aqui também, parando para ouvir um pouco, é você poder pedir ajuda e se conectar com as pessoas da melhor forma possível. Aqui também é uma matriz que o Alex Bretas trouxe, né, falando um pouquinho das redes, dos conteúdos. Então, conteúdo de novo, né? Agora a gente tem várias newsletters, várias plataformas, né, de newsletter que você assina de acordo com os temas que você quiser. Então, de novo, eu falei para vocês, né, e tem Medium, tem audiobook, tem TED Talk, tem YouTube. Então, conteúdo, formatos, é o que não falta, né? Redes, a gente vai falar um pouquinho sobre elas também. Pessoas, que foi o que a gente acabou de falar, e as experiências. Aqui são 3 exemplos de comunidades que eu achei super legais: Centro de Aprendizagem Ágil, Mestrados Abertos e Aliança para Aprendizagem, para Educação Autodirigida. Então, são 3 comunidades para quem gosta e tem interesse em aprender. E aprender através dos outros, né? Então, acho isso super legal também. É um tema que despertou meu interesse. Aqui eu falei para vocês,
sobre o programa de mentoria. Então, o Panorama BTD desse ano mostrou um aumento da quantidade de mentoria como formato, ações on the job para as pessoas aprenderem. Então, 47% das empresas que responderam ao Panorama falaram que usam a mentoria como recurso. E um outro dado também do ATD desse ano, de 2025, mostrou uma pesquisa que eles fizeram em 2027, falava que 29% das organizações tinham programas de mentoria, isso pulou para 48% em 2023, que foi a data da última pesquisa deles. Então, a ideia é que essas comunidades você também faça, incentive dentro do seu próprio ambiente de trabalho, né? Não precisa ser algo só fora dele. A Carolina Carr foi uma outra especialista que falou no ATD de 2025, falando sobre a vantagem de desaprender. Então, nesse contexto todo que a gente estava falando, o nosso cérebro gosta de economizar tempo e energia. Né, até os 25 anos a gente tem exploração aberta, depois dos 25 anos a gente tem exploração fechada, então é mais difícil mesmo para a gente aprender mais. Reaprender requer a criação de novas cadeias neurais dentro do nosso cérebro, então por isso que é tão difícil, isso a gente chama de neuroplasticidade. Então a ideia é que nesse novo contexto, e a Carolina trouxe isso no ATD, é como que você pode desaprender. Então, que é pausar, observar, se desafiar, mudar e agir. Então, para desacelerar um pouco e questionar um pouco as suposições que a gente tem como verdade absoluta. E aqui, explorar diferentes fontes de conhecimento. Eu sou uma pessoa que, no meio das polaridades todas, né, seja política, seja de ideia, eu gosto de ouvir sempre os dois lados, então acho que é legal também na internet, de novo, você selecionar pessoas que têm opiniões opostas para que você possa aprender também através da diferença, né? Acho que a variedade de fontes vai ampliar a nossa visão e vai enriquecer o aprendizado. Curiosidade, acho que fazer perguntas, investigar novos tópicos, não ter medo de tentar entender áreas que você não domina, que você desconhece. A curiosidade é um motor para life wide learning, para você ter aprendizagem ao longo da sua vida. Criar um ambiente de aprendizado, então acho que tanto em casa quanto no trabalho, a gente fica esperando o momento ideal, né? 1 hora completa ou 3 horas seguidas. Às vezes é o primeiro passo possível. Vamos pegar 10, 20, 30 minutos todo dia de manhã, né? Ou para escutar um podcast, ou para ler com profundidade, acordado um livro, sessão de cinema, temática, rodas de debate, benchmarks. Então, criar esse ambiente é importante. Integrar o aprendizado no seu cotidiano. Então, de novo, esse é um conteúdo do jornal, também fala da neurociência da aprendizagem, que mostra que 80% dos conteúdos aprendidos, eles são esquecidos até 30 dias, se não tiver uma estratégia de consolidação ativa. Se você não aplicar esse conhecimento no seu dia a dia. Então, isso é super importante para não esquecer, né? Para a gente poder lembrar. Então, integrar esses aprendizados, praticar, colocar em ação, é super importante para você não perder esse conhecimento. Compartilhar conhecimento, que é o que a gente está fazendo aqui juntos, trocar experiência com outras pessoas, conversar, é importantíssimo para você solidificar o que você aprendeu e ter outras perspectivas. E aqui a matriz do Life Wide Learning prático, então, que ele traz, né, os conteúdos informais ou formais, então, conteúdos que você recebe de outras pessoas, conteúdos que você tem uma autodireção mais ampliada, e formal e informal, para você poder refletir como que tem acontecido a sua aprendizagem hoje em dia. Então, se vocês quiserem tirar uma foto, para vocês fazerem esse exercício depois, sempre pensando, né, em que oportunidades ou qual maior porcentagem do meu dia a dia
eu determino, né? Eu destino para aprender com outras pessoas, o quanto que eu, de fato, estou lá aprendendo sozinho e quais os formatos que eu tenho escolhido. Como essa aprendizagem tem acontecido? É só formal? Está faltando insights, iniciativas informais ou o inverso? Então, acho que é um bom exercício para vocês poderem fazer e tentar colocar essa aprendizagem ao longo da vida na prática. Esse aqui é um poema que eu achei muito lindo, que também o Conrado trouxe no congresso, né, no From Control to Culture desse ano, da Novi, que ele falou que a experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um gesto de interrupção. Um gesto que é quase impossível aos tempos que correm. Requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar e escutar mais devagar. Parar para sentir, sentir mais devagar. Demorar-se nos detalhes. Suspender a opinião, o juízo, a vontade, suspender o automatismo da ação. Cultivar a atenção e a delicadeza. Abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontecem, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. Também ouvi a Viviane Mosé, acho que foi ontem, num vídeo que está correndo às redes, ela falando que a gente tem que levar o nosso corpo para passear. Que a gente fica muito focado no mental e que geralmente a nossa forma de desestressar acaba sendo comprar uma blusinha ou comprar uma coisa nova, e a gente está sempre nesse mundo capitalista e louco, sempre correndo, e que a gente deveria tomar um banho de mar, deveria, ir numa exposição de arte, ir mais ao cinema, encontrar mais as pessoas, sair do digital para poder ter trocas verdadeiras e ter mais aprendizagem mesmo com os outros, né? Então, acho que é isso. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, se alguém aqui não faz parte da nossa comunidade, a gente tem esses bate-papos sempre, segundo a gente teve com a Carol Manciola, e a ideia é que a gente possa fomentar. A ideia não é que seja só formal comigo falando, mas com vocês também, trazendo os pontos de vista de vocês. E fica o convite para vocês trocarem, caso vocês sintam vontade. O que vocês acharam desses conteúdos? Como isso